O Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 12, versículo 10. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, perguntaram a ele: é permitido curar no sábado? Jesus respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é sim permitido fazer o bem no sábado. Jesus reivindicava ser o Messias. Colocaram Jesus à prova e submeteram Jesus a vários testes. Ele curou um cego de nascença, ele expulsou um demônio mudo, ele ressuscitou um morto. E agora estão colocando Jesus diante de situações complexas, uma vez que ele já realizou e já demonstrou a sua identidade messiânica fazendo os milagres que eram prerrogativas do Messias. Agora estão querendo colocar Jesus em algumas ciladas. Por exemplo, fazendo com que Jesus quebre o mandamento da guarda do sábado. O sábado como um dia separado para Deus, para santificar a Deus, o sábado santificado. O sábado como um dia de descanso, o sábado como um dia quando não se pode trabalhar. Esta perspectiva do sábado, do Shabat, na cultura de Israel, era sagrada. Era um momento especial de dedicação exclusiva a Deus. Como se durante 6 dias estivéssemos trabalhando para conquistar o mundo e em um dia nós nos dedicássemos à conquista do nosso mundo espiritual ou da nossa experiência espiritual na busca de Deus. Os rabinos tratavam o sábado com muita seriedade. Não era possível trabalhar. A discussão aqui no capítulo 12 de Mateus chega a tal ponto de que Jesus atravessa um milharal e os discípulos dele pegam espigas, esfarelam os milhos na mão para se alimentar e já são criticados. Certa vez, por exemplo, Jesus cuspiu na terra, fez um pouquinho de lodo, de lama, colocou nos olhos de um cego e então já acusaram-no de estar trabalhando no sábado. E qual fora o trabalho? Misturar a saliva com a terra para passar nos olhos do cego. Era uma discussão muito intensa. O que é trabalhar no sábado? Quando é que se quebrava o sábado? Por exemplo, quantos quilômetros você pode caminhar no sábado? Um rabino dizia, você pode caminhar 8 quilômetros. O outro rabino dizia, você pode caminhar 8 quilômetros, isso sem carregar sacola. Se você estiver carregando alguma sacola, pode caminhar apenas 5 quilômetros. Eles discutiam nas minúcias o que é guardar o sábado. Aqui estão diante de um homem com a mão atrofiada e perguntam a Jesus, então, você pode curar no sábado? Isso aqui significa quebrar o sábado? Isso significa trabalhar? Veja que interessante o dilema diante do qual Jesus está. E ele diz o seguinte, que um homem vale mais do que a lei do sábado. Isso porque todas as leis de Deus, elas existem não apenas para a preservação, mas também para a promoção da vida. Não é digno obedecer à lei quando a obediência à lei implica o sacrifício da vida. A vida é maior que a lei, porque a vida é o propósito da lei. É um contrassenso. Deixar de curar um homem, de fazer o bem, de promover o bem e promover a vida em obediência à lei. Porque isso é como trair a lei. Justamente a lei nos é concedida por Deus para favorecer a vida. E vamos sacrificar a vida para obedecer à lei? Jesus está dizendo, isso não faz o menor sentido. O homem vale mais do que a guarda do sábado. Por isso ele diz, é lícito sim guardar o sábado, mas é lícito sim curar um homem no sábado. Talvez não exista um momento mais propício para se curar alguém do que o sábado. Porque o sábado na Bíblia Sagrada, ele é um paralelo muito significativo. O Shabat, o descanso,
significa descansar em Deus, no favor de Deus, na bondade de Deus, na graça de Deus, na providência de Deus. O Shabat na Bíblia Sagrada tem paralelos não apenas com o paraíso no jardim a leste do Éden, não apenas com o paraíso, mas também com o céu. O autor da carta aos Hebreus diz assim que nós entraremos no nosso descanso quando experimentarmos o reino de Deus em plenitude. O céu é o nosso Shabat definitivo. Nós esperamos nesse Shabat, que era um dia da semana guardado por Israel, nós esperamos esse vivenciar do favor, da bondade, da graça, do amor, da generosidade de Deus. Por isso, curar um homem no sábado é absolutamente coerente. O sábado é esse tempo quando o favor de Deus se manifesta em direção ao fraco, ao necessitado e em direção a todos nós que em Deus descansamos. É extraordinária essa convocação de Jesus para descansarmos em Deus. A grande experiência cristã é tirar o Shabat de uma agenda semanal e tirar o Shabat do calendário e transformar todos os dias em Shabat. O Shabat é essa compreensão de que estamos sempre desfrutando da vida como dádiva de Deus. É esta compreensão de que sempre estamos sobrevivendo por causa da providência e da bondade e do cuidado de Deus para conosco. Que o pão que está sobre a nossa mesa, ainda que custe o suor do nosso trabalho, na verdade é uma dádiva que Deus nos concede, por isso é que Jesus nos ensina a orar pedindo o pão nosso de cada dia, ou mais precisamente na tradução de Joaquim Jeremias, o pão de amanhã, fazendo uma referência ao maná. No deserto, o povo recebia o maná, o pão que caía do céu, todos os dias. Na sexta-feira recebia a porção dobrada, porque recebia o maná para a sexta e para o sábado. O pão do Shabat. Quando Jesus diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele estaria dizendo o pão nosso de amanhã, o pão nosso do Shabat. O que Jesus está dizendo é dá-nos a tua providência, dá-nos o teu cuidado. Viver o Shabat é viver essa consciência de que tudo quanto temos, de que tudo quanto desfrutamos, de que todas as nossas possibilidades na vida, elas estão diante de nós porque nós vivemos debaixo do favor de Deus. Nós recebemos a vida como dádiva. O que é a vida? A vida é dádiva. Dádiva de Deus para nós. E o Shabat é esse tempo. O tempo do descanso na providência de Deus. A inteligência do Shabat, como um dia da semana, é extraordinária. É como se Deus dissesse, há um tempo na sua vida em que você não deve trabalhar. Há um tempo na sua vida quando você deve cruzar os seus braços e descansar. Porque há dimensões da vida que estão para além da sua capacidade de trabalho. Há realidades da existência que você não consegue acessar pelas suas próprias forças, pelos seus próprios caminhos, suas competências, suas capacidades. Essa dimensão da existência só é possível ser experimentada se Deus nola conceder. Por isso é que a vida é dádiva e o Shabat é o tempo quando aprendemos a desfrutar da vida como dádiva e aprendemos a cooperar com Deus para promover a vida e preservar a vida, inclusive curar pessoas no sábado. O desafio da experiência cristã é não apenas guardar um dia da semana, mas viver todos os dias como uma experiência de Shabat, em que nós trabalhamos, mas sabemos que tudo quanto colhemos, em última instância, é dádiva divina. Viver todos os dias como quem vive um Shabat, promovendo a vida, trabalhando e atuando em favor da vida. Viver todos os dias como quem vive um grande Shabat, trabalhando, mas sem nos extenuarmos e sem termos a pretensão de carregar o mundo nos ombros, porque sabemos que no mundo em que vivemos há dimensões da existência que extrapolam a nossa competência e a força do nosso trabalho. O desafio de Jesus é vivermos um Shabat, um grande Shabat. O rabino Joshua Heschel disse que o Shabat
é uma catedral no tempo. Em todo tempo, em todo lugar, nós podemos desfrutar desta presença, desta generosidade, desta providência, deste cuidado de Deus em favor da vida, não apenas a nossa, mas de todos aqueles ao nosso redor. A minha oração é que eu consiga viver no Shabat, seja na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no domingo e mesmo no sábado. A minha oração é que eu consiga viver um grande sábado, dependendo de Deus e cooperando com Ele em favor da vida. E eu convido você a fazer a mesma oração.